Dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, tudo bem? Vamos entrando na nossa live. Hoje nós temos a Bruna Petito como convidada. Tudo bem, pessoal? Olá, Jerusa, Walter, Gisele, sejam todos muito bem-vindos. Raquel. Conta pra mim, quem aí já é parte da comunidade Fácia Expert? Coloca eu aqui para eu saber se você já faz parte dessa comunidade. Hoje o nosso tema é embodiment. A gente vai explicar um pouco sobre o significado dessa palavra. E eu vou falar um pouco da embriologia relacionado com a palavra embodiment, tá bom? A Bruna já tá aí, eu já vou chamá-la. Lilian já faz parte da comunidade, Gisele, a Débora também, eu vi que tá aí. Quem mais? Para quem não conhece, a gente começou então semana passada, né? A nossa comunidade Fácia Expert. E se você ainda não conhece, é uma possibilidade de você estudar comigo por um ano numa plataforma onde a gente tem várias atividades, mas depois eu explico melhor aí para vocês, tá bom? Então eu já vou chamando aqui a Bruna. Deixa eu chamar ela aqui. Só um pouquinho, gente. Isso. Eu chamei ela. Oi, Bruna. Ana, Bem-vinda. obrigada pela oportunidade, é uma delícia estar aqui. Eu que agradeço, Bruna. Bruna, faz uma breve apresentação do seu trabalho para as pessoas que estão aqui, por favor. Faço sim. Bom, meu nome é Bruna Petito. Primeiro, Ana, obrigada pelo convite. Eu sou fisioterapeuta, osteopata e fui bailarina profissional, né? Hoje em dia atuo com a dança de um outro jeito e tenho um método chamado Inner Balance, que é meio desenvolvimento dos links que eu tenho de crenças corporais e vinculados com saúde. Então, o Inner é uma prática de reprogramação corporal, é uma metodologia que a gente desenvolve fórmulas de se apropriar e de encontrar conexões para melhorar hábitos e regular o corpo a partir de sensações, de emoções e da parte física. Então, basicamente é isso. Hoje em dia a gente está mais ou menos em 200 instrutores pelo mundo. Eu estou no Brasil hoje, mas eu moro nos Estados Unidos há 3 anos. E lá faço meu mestrado, tenho pesquisa aqui no Brasil também, vinculando sempre essa junção, né, de como a gente consegue se apropriar do que a gente sente e gerar potência para o nosso corpo viver o que a gente quer viver, né? É basicamente isso, Ana. A Ana tá cortando um pouquinho. Para vocês também? Tá meio embaralhado? Vocês estão me vendo? Ana, eu te vejo bem embaralhada. Tá, peraí que eu vou mudar aqui o negócio. O Wi-Fi aqui não tá muito bom, tô na praia. Peraí. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Tá. Então, gente, aí eu convidei a Bruna porque eu achei que esse tema embodiment, ela seria a pessoa mais adequada para falar sobre isso. Então, eu pensei da gente começar do zero, Bruna. Primeiro, conceituando o que quer dizer embodiment. Apesar de ser uma palavra difícil da gente traduzir para o português, né? Mas vamos tentar aí. Sim, você sabe que quando eu comecei a estudar embodiment, para mim era tão difícil, né? Usar a palavra corporificação, porque
soava uma coisa puxada para a parte mais religiosa. E eu falava, nossa, como a gente pode trazer, né, esse conceito que emerge além de uma palavra, né? E, bom, a corporificação, se a gente fosse falar do início, eu acho que é a gente conseguir trazer esse estado de atenção para nossa, não só o que acontece internamente, mas o que acontece também externamente, a partir de uma experiência via corpo. Então, é como se a gente estivesse linkando essa comunicação corpo e mente, né? O que antes, por muito tempo, era somente. Dessa vez, quando a gente traz esse conceito de embodiment, a gente já linka essa conexão natural de via corpo e via mente. Eu acho que se fosse falar bem resumidamente, eu acho que a gente podia partir daí. Isso, e aí, Bruna, a gente sabe que a fáscia, ela tem um papel extremamente importante, né, no embodiment. Como é que você vê a importância da fáscia nesse aspecto? Sim, na verdade eu acho que né, é difícil hoje em dia a gente pensar em se movimentar sem pensar na face. Eu acho que não dá mais, né? Mesmo se a pessoa é mais linkada ao mundo de biomecânica, eu acho que é impossível a gente falar de corpo e não falar de fáscia. Um link que eu gosto muito de usar a fáscia como um condutor, né, para melhorar essa corporificação, é pensar que todo o nosso sistema facial está se conectando, então a gente tem uma conexão que parte do micro até para o macro, e isso, quanto mais a gente tem ferramentas para fazer essa conexão, melhor a gente vai conseguir fazer com que o nosso aluno consiga ter a sensação e ressignificar o corpo a partir do movimento. Então, mais do que um entender de fáscia, né, Ana, é conseguir levar isso para os nossos alunos, e eu acho que a gente está nessa fase, né, de orientação e de estudos para fazer com que a gente consiga colocar esses entendimentos para a prática. Então, como a partir do que eu sinto, do que eu percebo, das conexões que eu faço do meu corpo, eu consigo gerar sensações, eu consigo gerar sentimentos, eu consigo perceber o meu físico, o meu psíquico e o meu emocional. Então, acho que a gente sai daquele lugar antigo, né, da biomecânica que falava sobre o movimento certo, e a gente vai para o lado de entender qual o melhor viés de comunicação, né, de linguagem que eu posso fazer com que esse aluno tenha a experiência a partir do seu histórico, do seu corpo, que é único e é só dele, né? Sim. E tem uma coisa muito legal que você falou, que esse entendimento, ele não é uma coisa racional, e é o que a gente tanto procura, é uma experiência sensorial, né? E eu até estava falando para as meninas da mentoria Viver de Estudo de uma palavra que a gente ouve muito fora do Brasil, que é o felt sense, né? Que é essa capacidade de você sentir o seu corpo, mas não pelo racional. É uma experiência sensorial, metabólica, fisiológica e emocional. Então, é por aí que a gente gostaria de acessar, né, esses movimentos para trazer outras sensações, talvez ressignificar outros sentimentos. E, ao seu ver, Bruna, como é que o embodiment, ele pode ser, como é que a gente pode utilizar o embodiment nas nossas aulas? Você poderia exemplificar algumas formas de que a gente possa ressaltar isso? Sim, Ana, eu acho que a linguagem acho que talvez o primeiro triunfo que a gente tem, né, na comunicação com os nossos alunos, e isso vincula muito a sair de uma relação horizontalizada com os nossos alunos e gerar o processo da experiência e que a gente, na verdade, só conduz um movimento para ele se auto-perceber. E daí o que você falou antes, para linkar com agora, eu acho legal, porque às vezes a gente
convida o nosso aluno a deitar no chão, por exemplo, e a primeira coisa que ele tem, eu sinto meu quadril desconectado, eu sinto a diferença de uma orelha na verdade, a gente fica buscando, né, equações ou simetrias, e quando a gente fala de embodiment, é justamente sair desses padrões e ir além, né, o que o meu corpo de hoje, deitado no chão, sente a partir de tudo que eu vivi hoje, a partir de como está o tempo, quais são as minhas experiências. Eu acho que é esse resgate. E uma coisa que a gente fala muito no Inner é um processo para a gente auxiliar, né, o instrutor quando ele está começando, ele convidar esse aluno a se perceber. Então é o primeiro passo, eu acho que você conduzir ele para a percepção e entender que o processo é dele, né? Então quem somos nós para ficar não, esse quadril não está certo, ou o posicionamento correto é esse. Então acho que é esse o primeiro boom, né, para a gente se perceber. E daí eu acho que via movimento, e daí depois do movimento a gente dá mais formas dele pensar via o movimento. Então eu amo trabalhar com as imagens intuitivas, né, que é a imagética motora, porque eu acho que ela funciona muito bem para vetorizar e para esse aluno se perceber. E finalizando com a comparação. Então a gente sempre fala que esses 4 viés são viés importantes para a gente melhorar essa experiência através do seu corpo e das suas relações. E tem uma coisa muito curiosa que eu queria comentar, que assim, a relação que a gente tem hoje como adulto, com as nossas emoções e as nossas sensações, vem lá da relação do início com a tua mãe, né? Através de uma linguagem que naquela hora não é uma linguagem, é uma linguagem não verbal, é uma linguagem através de gestos, de expressões. Então, essa relação com a mãe, a relação que a mãe estabelece com o filho, e o Winnicott fala, né? Se a gente, tudo que aquilo que a gente vê, escuta, e aí a gente consegue sentir. Então, essa fase com a criança é extremamente importante. Eu falo especificamente da relação da mãe com o filho, dessa linguagem estabelecida lá atrás, que é uma linguagem não verbal, né? E que vai ser extremamente importante para hoje a gente ter essa capacidade de integrar e se relacionar de uma forma bacana com as emoções e com as sensações, né? Então, tem até uma regrinha que eles falam, os 3H, que são hear, né? Ouvir, né? Hug, abraçar, e hold, que é como você segura o bebê. E são 3 aspectos extremamente importantes que vão ditar hoje a forma com que a gente consegue, de fato, ter esse embodiment, né? Sim, e Ana, abrir para a escuta não é uma coisa tão simples, né? Quando a gente está falando com os nossos alunos e a gente propõe eles a ter a experiência a partir das suas sensações, é uma coisa que para muita gente é muito distante, né? Porque veio de um mundo de movimento ou até de crenças e de entendimentos a partir de certo e errado, a partir de eu preciso cumprir tal coisa, ou o outro me fala o que eu tenho que fazer. Então, o processo da escuta eu vejo como um estranhamento inicial, né? Quando você coloca para esse aluno a possibilidade dele escolher a posição que ele quer ficar, ou dele se adaptar a partir do que ele acredita, ou dele buscar o prazer pelo movimento. Acho que vem muitas coisas relacionadas ao nosso entendimento enquanto ser humano, né? E quando a gente fala de mãe, né? Eu sou mãe de 2, mas estudo embriologia e todo o desenvolvimento neuropsicomotor há bastante tempo, e eu percebo o quanto é importante a gente revisitar
os 3Hs, ou quanto é importante a gente revisitar os padrões de movimento do nosso desenvolvimento para conseguir acessar esse trabalho de embodiment com mais facilidade, né? Porque a gente fala e parece tão simples, mas se para a gente que trabalha com movimento, em alguns momentos a gente ainda tem resquício, né? De, nossa, meu quadril tem que ficar em qual posição? Ou será que eu estou fazendo certo? A gente ainda vem com algumas coisas dessas. Imagina para o nosso aluno, né? Que escutou no Jornal Nacional, no Faustão, que o movimento é esse, que tem 5 passos para melhorar a dor que ele tem na coluna. Então, eu acho que trazer essa integração e essa vivência a partir do que a gente viveu no nosso desenvolvimento, né? Daí falando desde embrião, mas também até a primeira infância, né? No aprendizado motor, tudo, eu acho que facilita para a gente conseguir melhorar a experiência do nosso aluno. Sim, eu acho que a ferramenta de voltar no desenvolvimento motor é sempre muito rica, né? E eu acho muito interessante porque hoje a gente fala muito sobre quietude, né? Sobre a gente buscar um lugar na nossa aula realmente de silêncio, para a gente se aquietar e perceber as sensações. A yoga já faz isso faz tempo, com Shavasana, e agora hoje a gente vê isso sendo mais incorporado em outras práticas. Mas tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: no embrião, quando forças de compressão e tensão se encontram. Voltou, Ana. Quando forças de tensão e compressão se encontram no embrião, na terceira semana, elas criam zonas que ele chama de, traduzindo para o português, são zonas de quietude. E essas zonas, pessoal, começam a aproximar células para formar os órgãos. Então, desde a fase embrionária, é necessário essas zonas de quietude para que órgãos sejam formados, né? Então, aí eu acho que na nossa prática isso fica tão claro quando a gente realmente para, silencia e observa, né? E é como você falou, né, Bruna? Não é uma coisa fácil, porque o aluno está sempre na expectativa de que ele seja comandado, que você fale o que ele tem que sentir, né? E a gente vive num modelo mental de comparar e de simetria. Então, parece simples, mas não é simples, né? E conta pra gente, Bruna, eu tenho visto muito como o trabalho de embodiment ele é útil, por exemplo, no mundo da dança, né? E as pessoas usando esses recursos para resgatar, às vezes até com pessoas com doenças mentais, essa coisa da sensação, de ressignificar sentimento de melhorar essa relação corpo e mente. Você tem algum exemplo para nos falar? Pode ser na dança, no pilates, em qualquer segmento? Sim, Ana, eu descobri o embodiment através do BMC, mas num espetáculo de dança. Então a gente fez um trabalho de 1 ano para acionar os fluidos e ter essas vivências para virar um material coreográfico, que a gente falava de Tarsila do Amaral, então a gente queria esse recheio que partisse do interno. E daí é engraçado porque hoje virou o meu acessório, a Fluid Balance, que é a nossa bola com fluido, veio a partir desse pensamento. Então, na dança, eu acho que é mais fácil a gente ressignificar a partir da experiência, porque tá todo mundo querendo sentir, né? Se disponibilizando sentir. E daí, por mais que em algumas áreas ainda tenha muita codificação através de performance e movimento, mas mesmo assim eles se abrem para sensações. Então, eu acho que toda vez que eu trabalho com bailarinos, eu percebo como eles estão nessa vontade de perceber, né? De se perceber. E daí, eu acho que acaba ficando mais fácil de sair fora de algumas crenças e ir a partir
da experiência. Quando eu vou para os meus alunos, né, para as minhas práticas de inner ou para grupos que eu dou aula de instrutores, eu sempre gosto de evitar algumas palavras, porque eu acho que são essenciais para a gente se abrir para o aprendizado mais horizontalizado e mais através da experiência. E eu percebo que toda vez que eu falo coisas de tudo bem o seu corpo não estar simétrico, gera uma estranheza. Ou eu não vou mostrar, as pessoas, nossa senhora, mas eu vou me sentir muito perdido. Então eu percebo que para conseguir ter esse início de shift, eu percebo que a confiança inicial entre o educador de movimento, seja fisioterapeuta ou educador no geral, precisa ser muito bem estabelecida, porque a gente está entregando uma possibilidade dele se perceber, e isso é o que a gente faz, o que a gente menos faz no nosso dia a dia, né? A gente quer sair das nossas emoções para continuar no racional e cumprindo. Então, eu acho que esse match de trabalhar a integração com o aluno é muito importante. Daí vai do tom da nossa voz, da forma com que a gente respira e se posiciona para ele, né? Se eu tenho a possibilidade do toque também, ou se não, trabalhar com a minha voz como uma fala de toque, eu acho que é o inicial. E daí, quando a gente constrói esse primeiro impacto, eu acho que a gente entender que o processo é um processo contínuo e vivencial, do mesmo jeito que é o estarmos vivo, né? Então, não ter essa pressa, a necessidade dele sentir algo de... Uma coisa que eu gosto muito é da gente convidar ele a sentir e a perceber lugares, né? Para ele desenvolver uma autoinvestigação. É como se a gente estivesse canalizando focos de percepção. E eu acho que é um caminho sem volta, Ana. Tipo, todos os meus pacientes que eram, por exemplo, do manual, né, de ósteo aqui no Brasil, viraram meus alunos de inner no online. Então, a gente faz todo esse trabalho à distância. É óbvio que o toque é maravilhoso, é muito incrível, mas eu acho que é possível melhorar padrões neurológicos, eu acho que é possível rever postura, eu acho que é possível melhorar a função e diminuir debilidade física e emocional através desse entendimento e dessa experiência através do embodiment. Eu tenho bastante casos de alunos que eram praticamente viciados em terapia manual, porque achavam que só sairiam de crises dessa forma, e hoje eles falam, nossa, como é bom poder viajar e não sentir a necessidade de bater o horário, né? Tipo, uma vez por semana eu preciso ir na osteopatia. Então, eu acho que isso é muito rico. E é uma coisa que a gente, educador de movimento, tem nas mãos, né? É o viés de comunicação através da descoberta do corpo dos nossos alunos, né? Deles terem a experiência para se autorregularem. Então, eu acho que é incrível. É muito legal a gente entender que hoje a gente, como facilitadores do movimento, a gente devolve para o aluno a possibilidade dele estar bem dentro do corpo dele e reconhecer o corpo, né? E uma coisa interessante, eu estava um dia na Casa do Japão, em São Paulo, almoçando numa mesas que são 60, uma mesa com várias pessoas. E, por acaso, sentou uma moça do meu lado, uma francesa, e eu comecei a falar com ela, e ela trabalhava com dance therapy para pacientes esquizofrênicos. Então, ela começou a me contar como a dança, né, e como ela resgatava essa coisa da sensação para esses pacientes com essa patologia e os resultados que esses clientes apresentavam, tanto no ponto de vista social, né, como de reconhecer o próprio corpo. Então, é muito potente, como você falou, trabalhar com o movimento nesse aspecto. E eu acho que dentro da aula, uma coisa que a gente pode fazer de imediato, eu sempre falo, vamos praticar os 2 Is, que é investiga, né, e improvisa.
Então, você pode convidar o teu aluno para improvisar certos movimentos e descobrir novos caminhos, mas você vai guiando a improvisação. E lembrar que dentro de todo esse contexto de embodiment, existe uma coisa que é o embodiment de espaço, que é o espaço que você, como facilitador, ocupa naquela aula com aquela pessoa e o cuidado que você tem que ter de ocupar esse espaço, né? Porque é como você falou, é a linguagem adequada, é o ambiente adequado, é você fornecer para aquele cliente, acima de tudo, segurança, porque sem segurança não rola nada, não rola nenhuma investigação, né? Então, é muito importante isso. E, Bruna, Sim, e Ana, você como falou é uma que... coisa que é bem legal, né? A gente pontuar, porque às vezes a gente fala para esse aluno se disponibilizar e dar espaço para a experiência, mas às vezes a pessoa não sabe nem como acessar esse lugar, né? Então eu acho que o educador de movimento aí tem uma trilha linda, né? De proporcionar caminhos, gerar dúvidas para esse aluno, e conforme vai acontecendo isso, você vai vendo que ele vai criando uma autonomia que muda. Eu acho que a gente, como instrutor de movimento, muda a partir do momento que a gente começa a trabalhar em embodiment, porque a gente se transforma a partir daí, e o aluno, a partir do momento que ele pega esses valores e toma rédea da vida dele, né, nessa questão de movimento, mas isso acaba virando para todos os lados, eu acho que ele nunca mais é o mesmo. Ele começa a se questionar, ele começa a criar possibilidades, e é um caminho sem volta, né? De identidade através do movimento. E aí que a gente se sente tão feliz de saber como a gente pode, de fato, transformar, né? Ser agente dessa transformação, né? Uma outra coisa importante também que eu acho com o embodiment é a gente pensar que é importante porque é muito comum o aluno de repente falar, eu não estou sentindo nada. É muito comum, né? Mas você assegurar ele também, mesmo que ele não sentiu nada, tá tudo bem, né? Eu falo isso de um lugar porque há muito tempo atrás, quando eu praticava yoga, eu lembro que a professora deu uma prática e ela pediu para a gente sentir algumas coisas. E eu lembro que eu não senti nada. E aí, mas a fala dela até hoje reverbera. Ela falou assim: para quem não sentir nada, tá tudo bem. Então isso me deu sabe, um alívio de que, poxa, eu não preciso, que a gente vive também aquela coisa da expectativa, né? De preciso cumprir isso, sentir isso. Então é importante isso também, porque cada um tem o seu tempo, né? Então eu acho que a gente também tem essa sensibilidade de reconhecer isso e deixar o caminho com mais leveza, né? Porque afinal de contas o que a gente quer é que haja esse caminho, né? Que haja pelo menos a intenção de começar esse caminho, mas que haja uma leveza no decorrer disso. Vamos, se você puder dar eu acho que é legal assim, dar dicas para quem gostaria de aprofundar mais sobre esse assunto, né? Você citou o BMC Body Mind Movement, né? Tem também a da Body Center, Da da, Boni. da Bonnie Cohen. Que mais que você poderia citar para as pessoas que queiram se aprofundar nesse assunto? Olha, eu acho que se a gente está procurando experiência de movimento, eu gosto muito do Feldenkrais, como ele faz essa construção, de conhecer e de dar espaço, né, para o se perceber ou não se perceber. Então, eu gosto muito do trabalho do prático, o teórico também, mas eu acho que quem quer sentir no corpo, eu acho que o Feldenkrais é ótimo. Para leitura, tem livros maravilhosos, né? Então, tem as pesquisas do Damasio, que eu acho que são boas. Tem o Valéria e o Thompson, que trouxeram, né, toda essa visão de embodiment. Tem um livro que eu adoro, que é Body and Mind in Motion, que eu acho muito bom, e eu acho que é uma forma de começar a perceber. Tudo o que eu percebo a gente vai tentar sempre levar para o racional, né? Então, ler é incrível, mas usar
a visão do embodiment e da biotensegridade a partir da experiência. Então, ler e ressignificar. Eu sempre falo, a gente vem em processo digestivo o tempo todo, né? Então, eu preciso digerir um material, porque às vezes fica um pensamento muito positivo, mas uma aplicação ainda muito vinculada a conceitos antigos. Daí, para as imagens, tem o Eric Franklin, né, que tem um trabalho que fala do DNI, que é esse encontro da imagética motora aplicado no embodiment. Então, o tempo todo ele vincula, que eu acho que isso é uma coisa legal, né? Ele vincula a anatomia em ação, né? Como nosso corpo funciona, e a partir disso ele gera ferramentas internas e externas para melhorar a função. Eu sou bem fã do trabalho dele. Para quem gosta de uma parte mais de exploração e sensação mesmo, BMC e BMM são maravilhosos. Vem conhecer o Winner que trabalha isso há mais ou menos 15, 16 anos. A gente tem esse trabalho de através da fala, reconhecer e melhorar padrões de corpo. Tem um artigo que eu estava lendo aqui antes eu anotei. Eu posso até colocar para você, eu não sei se você manda para o pessoal do Telegram. Tem um artigo bem legal. O Gaiarsa também é ótimo para falar de embodiment. Eu estava lendo um artigo da... não vou lembrar o nome, mas eu mando para você e você encaminha para todo mundo. Tá. É legal que a Bruna falou, que às vezes a gente fica muito no racional, na leitura, e esquece da prática. E a prática também, assim embaixo, acho que o Feldenkrais é uma porta para abrir esse caminho de você descobrir o que de fato é embodiment na prática. E aí a gente vai recomendar a nossa professora, né? A Alessandra Farrá, gente, ela é a melhor, tá? Eu vou colocar para vocês. Tem esse livro aqui, olha, que eu li no minha pós-graduação de psicossomática, que é muito legal, do Jung, que eu recomendo. Eu vou colocar para vocês aí no Stories hoje o link de um vídeo sobre embodiment através da dança, que é feito através da American Academy of Dance Therapy. Vou colocar para vocês aí. E tem também Gaiarsa é ótimo, né? E para quem não lê inglês, tem o livro da Bonnie Cohen, que é feito pelo SESC, né? Sim, que é ótimo. É ótimo. Você compra aí, em português, está traduzido, compra no SESC, e é um livro riquíssimo, que vai te abrir muitas portas. Fora que no YouTube tem um monte de vídeo da Bonnie que você pode acessar, e é gratuito, é livre, e é muito fácil de entender, né? Bruna, queria te agradecer muito. Muito obrigada. Fico muito feliz que a gente possa ter essa troca. A gente já se conhece há algum tempo, a gente já trocou palestras, né, entre o Winner e a minha equipe, o meu grupo. Então, eu fico muito feliz porque eu sempre falo que a gente tem que, nós que estamos estudando seriamente a fáscia e todo esse assunto, eu acho que a gente tem que se empoderar e criar parcerias, né? E eu sei que você estuda, a gente se encontra em vários grupos de estudo juntas, então eu sempre falo, pessoal, fiquem atentos a isso, né? E estarem caminhando junto com pessoas que são pessoas sérias, que estudam, que investigam e que não estão aí falando qualquer coisa ou replicando coisas que nem sentiram ainda, né? Sim. Então, muito, muito obrigada, Bruna. Ana, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Eu acredito muito nisso também, de como a gente precisa de redes consistentes para colocar esses novos pensares, né, em relação a corpo, ao movimento, seja na dança, seja na físio, seja no pilates. Eu acho que nessa hora a gente está falando de corpo, né? E eu acredito que a única forma da gente conseguir levar o mundo com mais tranquilidade. Então, eu acredito muito que o embodiment é uma coisa para todos e que quanto mais a gente cria esses laços e propaga esses pensares, mais acesso às pessoas que talvez não teriam vão chegar, né? Então,
É conexão, é gentileza, é cuidado com o outro e muito estudo e muita prática para conseguir digerir todo esse processo. Então, obrigada, Ana, obrigada a todo mundo que esteve. Eu vi um monte de mensagem legal. Um prazer Obrigada, estar aqui Bruna. sempre. E vou dar um recadinho, se você faz parte da comunidade Faça Expert, terça-feira, que foi ontem, a gente teve uma discussão de artigo sobre interocepção. E amanhã, quinta-feira, a gente vai ter uma prática com a Ju Coelho, também pautada nesse mesmo assunto, inclusive sobre embólimo. Amanhã, às 12h30. Então, segue aí com a gente. Bruna, um beijo muito grande Beijo. e até breve. Tchau, Até. pessoal. Tchau, Muito tchau, obrigada. gente. Tchau, tchau.